Tempo de Cidadania de hoje vai falar com o médico epidemiologista, professor, pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, o Laís. Seja muito bem-vindo em nossa conversa em Onde Andrade. Eu que agradeço. Hoje o nosso assunto é pandemia, não é? Não podia ser diferente. Existe alguma previsão para os brasileiros e potiguares respirarem mais aliviados sobre a pandemia, professor? Veja, acho que nós estamos hoje numa etapa de bons ventos em relação à pandemia. Há um declínio evidente do número de casos, há um declínio da demanda de leitos hospitalares, né? Há um declínio também no número de óbitos. Portanto, os indicadores que medem a pandemia demonstram que ela vive um momento de flutuação para baixo, né? Isso precisa ser analisado com bastante cuidado, porque isso não autoriza as pessoas a mudarem de comportamento. E eu quero ilustrar essa ideia com o fato de que no ano passado, em meados de junho de 2020, nós também vivemos um momento de diminuição dos internamentos, dos óbitos e do número de casos. Portanto, essa diminuição foi uma diminuição importante e ela alcançou a sua mínima, né? Nessa descida a partir de junho, ela alcançou a sua mínima por volta de outubro de 2020. Todos nós sabemos que depois disso houve as aglomerações relacionadas com a campanha eleitoral, com as festas de fim de ano, com o carnaval, etc. E isso tudo alimentou um repique da pandemia, e esse pico que começou a partir de março de 2021, depois de ter tido várias ignições a partir de cada uma dessas aglomerações, ele foi pior até do que o do ano passado. Então, por que eu estou colocando esse paralelo? Porque, embora nós não estejamos nas mesmas condições de 2020, porque hoje nós temos vacina, há algumas semelhanças entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu em 2020. Portanto, os cuidados continuam obrigatórios para que a gente não venha a ter surpresas negativas, principalmente naquela altura em que a gente já sabe que, do ponto de vista da sazonalidade, talvez coincida com condições ambientais mais propícias para a transmissão da Covid, que acontecem pelo fim do ano. O que é que poderia produzir defesa para a população, que foi um pouco isso que você perguntou? Quando é que nós vamos estar mais aliviados? Nós vamos estar mais aliviados quando os quantitativos de pessoas vacinadas sejam realmente importantes na sociedade. Hoje nós temos cerca de 1.100.000 ou 1.200.000 potiguares que receberam a primeira dose e cerca de 400.000 que já foram vacinados com as duas doses. Isso ainda é muito pouco na população de 3,5 milhões de pessoas que nós temos. Então, nós temos que correr para, nesse momento em que a pandemia flutuou para baixo, nós temos que correr para ampliar em muito a cobertura vacinal daqueles que ainda não foram vacinados. Doutor, existe uma resistência de parte da população para o uso da vacina. O que dizer para essas pessoas que não acreditam na potencialidade ou na eficácia das vacinas? A gente tem que ter paciência máxima em relação a convencer as pessoas de fazerem as coisas certas, né? De forma que o convencimento é muito importante. E as pessoas tenho também tido notícias de pessoas que tinham medo de se vacinar e finalmente se vacinaram. A gente está mergulhado num cenário em que há muita fake news, né? Ideologizou-se demais essa questão os antivacinas, vamos dizer assim, tomaram uma conotação praticamente ideológica, né? Houve muito negacionismo, houve uma espécie de prioridade excessiva em relação àquela história do tratamento precoce, mesmo quando as condições estavam demonstradas de que era inefetivo, mesmo assim, muita gente continuou atrás daquele tratamento precoce, inclusive denegrindo as vacinas, né? Portanto, é um cenário em que a gente precisa ter muita paciência com as pessoas, no sentido de convencê-las,
porque elas foram vítimas de uma quantidade imensa de informações falsas transmitidas por uma quantidade também muito grande de protagonistas sociais no Brasil. Então, diria que é preciso que haja, que as pessoas que mais lúcidas tenham essa preocupação, porque os vacinados protegem não somente a si, mas protegem também aos outros. Então, é do interesse de todos que todos se vacinem. É preciso que as prefeituras, principalmente aqueles pequenos municípios, que veem que determinada pessoa não voltou para se vacinar, que façam uma busca ativa, vão atrás dessas pessoas. Diria que todas as prefeituras deveriam fazer isso, convencer as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, esse esforço que nós todos temos que fazer para sanear as informações no Brasil, no sentido de cortar de maneira bastante severa as fake news, né? Doutor Ion de Andrade, o LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, tem sido um parceiro do governo do estado e da Secretaria Estadual de Saúde. Explica um pouquinho para a gente como é que se dá esse trabalho do LAIS. Essa é uma parceria da Secretaria com a UFRN, né? O do governo do estado com a UFRN. Portanto, não é a primeira, há muitas outras relações de parceria entre a Secretaria de Saúde e a UFRN. Em especial, essa que toca a Covid, acho que ela foi importantíssima para o Rio Grande do Norte, porque o LAIS produziu, na relação de parceria com a UFRN, portanto, com dados e informações da UFRN, no que toca àquele observatório que foi criado, né? Dados e informações, produziu um observatório importantíssimo para a gente acompanhar o cenário da pandemia no Rio Grande do Norte, né? O LAIS também teve na origem de uma tecnologia de manejo da regulação de leitos Covid, de maneira que muitos pacientes puderam ser transferidos de Natal para o interior, quando ainda havia vagas no interior, ou no sentido contrário, pela transparência que passou a existir por conta desse sistema que é o Regula-RN. E criou também outra ferramenta importantíssima, que é o RN Mais Vacinas. Hoje tem mais de 1 milhão de pessoas cadastradas no RN Mais Vacinas, que é também uma plataforma que oferece ao governo do estado a possibilidade de monitorar, né, e aos municípios também, a possibilidade de monitorar o volume de pessoas que foram vacinadas, de que vacina, portanto, dados muito transparentes que ajudam as pessoas a tomar decisões, né, em favor da vacina, por exemplo, e ajudam o governo do estado a gerir toda essa complexidade que é o enfrentamento da Covid. Doutor Ion de Andrade, como médico epidemiologista, já tinha visto e estudado, obviamente, algumas epidemias. E quando a gente fala em pandemia, poderíamos ter evitado a Covid, na sua percepção de médico que estuda? Olha, acho que evitado não. Os epidemiologistas já há muito tempo previam, né, que teríamos uma grande pandemia, né? Imaginavam, antes da Covid, que essa pandemia seria novamente uma pandemia de gripe, porque foi o que aconteceu na gripe espanhola. Mas veja você, hoje, no mundo, a gente vive um mundo que é uma aldeia global, né? As pessoas, por exemplo, saudáveis ainda, durante um momento de incubação, elas podem pegar o avião lá na Ásia e em algumas horas elas estão no Brasil, nos Estados Unidos, e elas entram nesses países ainda saudáveis para 2 ou 3 dias depois virem a ter os sintomas. Portanto, hoje não existe mais um fenômeno de saúde que seja local, né? A gente, antes de ter a Covid, a gente teve o Ebola, que foi uma ameaça global. Ele surgiu na África, mas produziu casos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Não tivemos casos no Brasil de Ebola, mas poderíamos até ter tido. Tivemos, inclusive, alguns alarmes falsos, mas o Ebola poderia ter sido a primeira. E não foi a única. Tivemos a pneumonia atípica, coisa de umas 2 décadas atrás, na China. Tivemos o SARS, que produziu isso, de forma que diria que
estava sendo gestada as condições da pandemia. O fato concreto é que nós poderíamos ter nos saído melhor nessa pandemia, se tivesse havido uma coordenação nacional de enfrentamento da Covid, porque, por exemplo, se a gente olha os mapas, a gente vai ver que a Covid no Brasil, ela veio acompanhando o eixo das estradas, tá certo? Por quê? Porque iniciou-se lá pelo Sudeste e do Sudeste ela se irradiou para outros lugares. Portanto, poderíamos ter tido barreiras sanitárias ao longo das nossas rodovias, poderíamos ter tido uma decisão mais afirmativa por parte do governo federal de apoiar as iniciativas dos estados, mas o que aconteceu foi o contrário. Portanto, o uso de máscaras foi desmoralizado pelo governo federal, as aglomerações foram estimuladas pelo governo federal, né? Os respiradores, por exemplo, tiveram o seu desembaraço alfandegário dificultado pelo governo federal. Os aeroportos também, por exemplo, né? Naquela altura do ano passado, a Europa é que era a grande fonte de contágio da Covid. E os estados que tentaram fazer algum tipo de monitoramento dos viajantes que chegavam foram proibidos, porque o governo federal é que tem poder de mando nos aeroportos. Mas a Anvisa não se substituiu aos governos dos estados no sentido de prevenir a Covid pelo alerta e pelo monitoramento dos viajantes que chegavam naquela altura, muitos deles com o vírus, trouxeram para nós. Então, nós poderíamos, embora as pandemias sejam coisas cíclicas e que nós já tivemos muitas ao longo da história, não é, da humanidade, mesmo sendo coisas cíclicas, o Brasil, sim, poderia ter saído melhor. E, por último, poderia ter comprado as vacinas em tempo oportuno e poderia ter imunizado a sua população muito antes do que agora, de forma que boa parte desses óbitos aí se devem a essa falta de prioridade, para dizer o mínimo, com que a pandemia foi tratada, sobretudo pelo ente federal. Doutor Ion, nossa última pergunta é, quando se acessa a imprensa, vê algumas discussões e teorias da conspiração de que o vírus foi criado em laboratório. Existe essa possibilidade, ou esse debate, ou está numa esfera que não deve ser discutida? Não, veja, eu acho que, embora eu não acredite nessa hipótese, eu acho que todas as hipóteses, do ponto de vista da ciência, são válidas. Eu não acredito nessa hipótese porque a dinâmica da pandemia não perpassou essa lógica, né? De forma que me parece pouco provável que isso possa ter ocorrido. O que eu acho é que ela poderia ter eventualmente decorrido de um acidente de laboratório, não que o vírus possa ter sido criado. Então, eu acho que hoje essa é uma hipótese que poderia ser estudada. Isso não é uma coisa tão rara você ter acidentes de laboratório, sobretudo com vírus, sabe? Isso acontece regularmente, mesmo nesses laboratórios de maior exigência do ponto de vista da segurança. De forma que, de alguma forma, e isso ainda não está bem estabelecido, esse vírus, que tudo leva a crer que era um vírus de morcego, porque variantes muito parecidas com o do SARS-CoV, da Covid-19 foram encontradas em morcegos, com cerca de 99% de semelhança com o vírus que está sendo atualmente objeto dessa epidemia, mas ninguém sabe como é que se deu o salto entre o morcego e as pessoas, né? Portanto, há uma lacuna aí que não está bem explicada e que poderia decorrer, por exemplo, da ingestão de carne contaminada pela Covid, e os chineses eles se alimentam de animais selvagens, né? Ou acidentes de laboratório, portanto, são hipóteses em aberto. A criação do vírus com o propósito de produzir uma pandemia faz parte da mitologia urbana e dessa coisa das fake news e como você disse aí, qual foi a expressão? Das teorias de conspiração. Muito bem, doutor Ion de Andrade, médico epidemiologista. Podemos ter esperança ainda no enfrentamento à Covid? Sim, com certeza. Eu acho que o que nos move é a esperança.
mas é preciso também ter disciplina no sentido do respeito às normas, né? E é preciso que a vacinação aconteça numa velocidade alta para que a gente não seja surpreendido por cepas particularmente resistentes ou contagiosas que possam prolongar esse nosso sofrimento. Mas hoje nós temos a arma estratégica que são as vacinas. E mesmo que nós precisemos de uma segunda dose de vacina no ano que vem, porque talvez a Covid ainda persista, mas hoje nós enxergamos com a vacina luzes no fim do túnel que apontam, nós não sabemos dizer precisamente em quanto tempo isso acontecerá, mas que apontam para uma progressiva volta à normalidade. Muito obrigada por sua participação, doutor Ion de Andrade, aqui no nosso Tempo de Cidadania. Vou deixar os canais aqui abertos para as suas considerações finais. Fique à vontade, doutor. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês o convite e dizer a todos que não deixem de seguir as recomendações que todos já conhecem em termos de prevenção da Covid, porque nós estamos num momento muito melhor do que já estivemos no passado, com todos os indicadores apontando para um declínio da pandemia, mas o que vai assegurar o controle da pandemia, e não apenas o declínio, é o avanço da vacinação. Portanto, enquanto nós não tivermos um contingente de pessoas vacinadas que permita a tranquilidade, todos têm que se proteger. Muito obrigada. Você gostou dessa entrevista? Curte, compartilha, encaminha para os seus amigos. Doutor, obrigada. Você obrigada pela audiência, paciência e até a próxima. E se inscreve no nosso canal. Obrigada, doutor Ion. Até logo. Tchau, tchau.